creio que era o Adelino que falava na força de dissuasão ou no papel corretivo que o provedor pode ter, mas também se tem revelado como uma forma de educação para os média ou como tendo um impacto deliberado ou não na literacia mediática dos cidadãos. E é sobre esse aspecto, sobre essa função, que gostávamos de aprofundar um bocadinho hoje neste colóquio. Os nossos provedores são todos bem conhecidos de todos e, portanto, e têm todos não só essa prática como uma reflexão sobre ela e sobre outros aspectos do jornalismo, visto que foram todos práticos e são todos professores e investigadores nesta matéria, e eu passo a apresentá-los por ordem alfabética. Eu vou dizer muito pouco sobre o seu currículo, visto que o têm nas vossas pastas, creio eu, mas o Adelino Gomes, mas só salientar o papel que tiveram como provedores. O Adelino Gomes foi provedor do ouvinte da RDP entre 2008 e 2010, neste momento é, portanto, professor e investigador no ISCTE e no CIES. A Estrela Serrano foi a primeira mulher provedora, já não é a única, mas foi a primeira e creio que a única na imprensa, talvez. E é atualmente presidente do Centro de Investigação Média e Jornalismo, membro do Conselho da Opinião da RTP, etc. Foi provedora no Diário de Notícias de 2001 a 2004. Joaquim Fidalgo, neste momento também está a exercer funções docentes na Universidade do Minho, mas foi provedor do leitor no Público entre 1999 e 2001. E o José Carlos Abrantes tem a particularidade de ser repetente, visto que foi provedor do leitor no Diário Notícias entre 2004 e 2007 e está atualmente a terminar o mandato como provedor do telespectador da RTP. E, portanto, gostava de lhes lançar a questão, vamos continuar por ordem alfabética, mas gostava de lançar essa questão, se desempenharam essa função, se acham que tiveram essa função esclarecedora, implícita ou explicitamente, como é que a assumiram, se foi com um propósito consciente e deliberado ou não, e contrariando, portanto, a vossa função habitual de serem porta-voz do público. Nós aqui gostávamos muito que o público tivesse uma intervenção direta e, portanto, pedimos a todos que o tempo de exposição inicial não ultrapasse, seja de entre 7 e 10 minutos, não ultrapasse de modo nenhum os 10 minutos, e que para termos pelo menos depois cerca de um quarto de hora para debate e depois para mais um bocadinho para as respostas. Passava, portanto, a palavra, sem mais delongas. Muito obrigado, é para mim uma honra, agradeço o convite. Tomei notas para ver se consigo cumprir os 7 minutos. Portanto, a pergunta é qual o contributo dos provedores dos média para a literacia mediática, e eu fui ler até os termos do programa deste Congresso. O Congresso tem o amplo propósito de constituir um momento privilegiado de reflexão e debate sobre como tornar os cidadãos cada vez mais esclarecidos e críticos face aos média e ao ecossistema mediático a que estão sujeitos. Eu vou parafrasear estes objetivos e, se substituir a palavra Congresso por o provedor ou a provedoria, eu posso dizer que a provedoria mediática, na rádio, na televisão, nos jornais, tem o amplo propósito de constituir um momento privilegiado de reflexão e debate sobre como tornar os cidadãos, neste caso as audiências, o ouvinte, o leitor, o espectador, cada vez mais esclarecidos e críticos face aos média e, em geral, ao ecossistema mediático. De resto, também parafraseando aquilo que disse há pouco, ou pegando naquilo que disse há pouco a Sara Pereira, em relação à literacia mediática, quando ela definiu tão bem, com um conjunto de verbos, interrogar, contextualizar, criticar, ligar e relacionar, esta é a função do provedor. Esta é uma função essencial do provedor, sendo que tudo isto, a interrogação, a contextualização, a crítica, a ligação e o relacionamento se faz a partir dos questionamentos, das queixas, das consultas do ouvinte, do leitor, do espectador. É verdadeiramente uma reflexão no espaço público. E ainda por cima, procura levar
procura levar ao mesmo espaço público, ou tornar no mesmo espaço público verdadeiro aquilo que é, até com alguns aspectos às vezes um pouco exagerados, aquilo que é verdadeiramente a verdadeira ideologia do tempo que nós vivemos dos novos média, que é a da transparência. Nunca houve, se há uma entidade que tem por função tornar transparente a missão de informar, de comunicar, a função da rádio, da televisão, dos jornais, dos velhos meios, e também, já veremos, também dos novos meios, essa é a do provedor. Bom, portanto, eu considero que a criação do legado provedor constituiu historicamente, no entanto, e por isso mesmo eu julgo que é preciso ter algum cuidado e não confundir tudo, constituiu historicamente o primeiro passo sério no sentido de alcançar esta meta, seja nos jornais, onde nasceu, como ouvimos, seja na rádio e na televisão. Ele é, portanto, uma instância de crítica regular, ao receber as queixas do leitor, dos ouvintes, do espectador, ao questionar os critérios de seleção adotados, os métodos utilizados na elaboração e na apresentação de noticiários ou de programas, ao dar de tudo isto conta pública, não é? Em crónicas ou em programas regulares, paginados ou emitidos, reparem, naquilo que diz respeito à rádio e à televisão públicas, obrigatoriamente em horário nobre. A sua função, e a sua função na rádio pública, na televisão pública, como também a função que veio sendo exercida pelos provedores do passado, nesta segunda metade, a partir da segunda metade da década de 1960, corresponde, na verdade, tanto quanto eu conheci, àquilo que poderíamos chamar uma espécie de beabá de um programa mais vasto de literacia. E, portanto, é aqui que eu começo a ser, não tão entusiasta, não vou dizer que o provedor é a epítome da literacia, do construtor da literacia mediática, mas é aquele que dá as primeiras letras, se quiserem, que ensina a ler, escrever e contar. Quer dizer que faz a primeira abordagem, mas só que é uma abordagem essencial, porque é dirigida a toda a gente, não só àqueles que vão à escola, mas sim àqueles que frequentam os média. Na verdade, reportando-me às funções que eu exerci, como viram foram apenas 2 anos, direi que foi necessário esperar pelo 25 de abril de 74 para que as palavras de um operário em greve pudessem abrir um noticiário radiofónico, mais alguns anos para aqueles Lonely Hearts pudessem livremente falar no Passageiro da Noite, e foram precisas quase 3 décadas mais para que, com a criação da figura do provedor do ouvinte na rádio pública portuguesa, o ouvinte ganhasse o direito à palavra autónoma na rádio, não a pedir um disco, não na televisão a bater palmas quando o produtor mandava, mas ter a autonomia de usar a palavra e a sua palavra ser respeitada e ter um eco que obrigatoriamente criava da parte dos responsáveis e da parte não apenas dos responsáveis que produziram as mensagens, mas também das hierarquias, uma resposta que devia ser dada em público. Ou mesmo como aconteceu no mandato do meu antecessor, ou do meu sucessor, o Mário Figueiredo, cuja independência eu gostava de saudar nesta instância, proclamar 1, 2 vezes, as vezes que foram necessários, até ao fim do mandato, que no caso dele, e eu não me vou pronunciar porque não conheço especificamente, mas enquanto ouvinte, ele disse até ao fim do seu mandato que a administração, que o convidara, como convida todos os provedores, mas de quem ele não dependia, porque nenhum provedor depende de nenhuma administração, que a administração estava a dizer inverdades. No caso sobre a onda curta e no caso do Pedro Rosa Mendes. Bom, ao iniciar estas funções estou a falar, portanto, como disse, numa espécie de grau quase zero de iliteracia, mas são os primeiros passos que definem a forma como nós vamos andar. E, portanto, quanto melhor for a aprendizagem, melhor vão ser os resultados. Num tempo ainda por cima em que profundas mudanças tecnológicas dos últimos anos e a apropriação social que os cidadãos vão fazendo dessas mudanças, vêm tornando essas pessoas, antigamente conhecidas por audiências, em atores, vocês sabem tudo isso muito bem, cada vez mais intervenientes num ecossistema comunicacional. Isto, acho eu, coloca, obviamente, desafios também ao provedor. Pode o provedor ser o mesmo no tempo dos old media,
agora em que há os new media e em que há novos atores e com um papel tão importante e tão decisivo no ecossistema? É evidente que eu penso que essa nova função está para ser inventada pelos próprios provedores e também por aquilo que deles exigirem as audiências, ou melhor, as audiências agora empoderadas de uma forma inédita na história do processo comunicacional. Dito isto, não esqueço que há longos anos aprendi de um mestre que, para nós, para a minha geração da rádio, que vinha de antes do 25 de Abril, mas continuou no 25 de Abril durante alguns anos, foi um mestre da linguagem radiofónica, um francês, Edouard Guibert. Ele disse-nos, ensinou-nos que o repórter não saberá contar o que viu se não souber, se não tiver sabido antes descodificar nas suas diferentes dimensões o que viu. Isto é, eu preciso de saber ver para poder saber fazer ver. E lembro por isso as palavras de ontem de Eveline Bévor, dizendo-nos que, sendo todos cada vez mais e ao mesmo tempo receptores e produtores, nunca poderemos ser bons produtores, e agora estou a colocar-me do lado das audiências, não poderemos, dos receptores, nunca poderemos ser bons produtores sem sermos bons receptores, isto é, sem sermos receptores críticos. E essa é a função da provedoria. É neste quadro que acredito que a função do provedor continua a ter em si potencialidades ainda não exploradas devidamente. Duas notas por fim. Não vejo a provedoria como uma escola de fazer rádio, ou de fazer televisão, ou de fazer jornais. Portanto, cada um no seu lugar. O provedor não é o mestre-escola ou não é o formador de novas formas de fazer rádio e televisão. Ele tem a sua função muito bem definida e é uma função muito importante, exatamente por aquilo que disse a Eveline, quer dizer, porque nós seremos sempre, mesmo quando produtores, seremos sempre receptores. E a outra nota é um lamento. Eu lamento que a rádio privada não tenha seguido, assim como a televisão privada, não tenha seguido o caminho pioneiro em Portugal dos jornais. Quero saudar também uma pequena experiência, lamentando que todos os outros também não tenham seguido o seu exemplo, do Pedro Brinca, que está aqui no seu jornal online de Setúbal, que tem provedores. Agora até tem, ineditamente, tem 4 provedores, um de cada semana, figuras que aceitam vir refletir em público, na página infinita da internet, aquilo que o jornal fez. Porque é que esta experiência tão bonita, este desafio, não é seguido pelos outros jornais online? Porque é que as televisões privadas, generalistas, não seguem a RTP? Porque é que as rádios privadas, algumas delas tão boas e tão importantes, como a Rádio Renascença e como a TSF, com uma história, como no caso da TSF e como a Rádio Renascença, evidentemente, uma história tão rica, porque é que não avançam para uma forma qualquer, e melhor ainda, se for inovadora, se for então o provedor agora do tempo digital desta revolução. São esses lamentos que eu queria fazer e, por fim, portanto, já estou nos 7 minutos ou nos 10? Quase nos 10. Quase nos 10. Pronto, então eu depois reservo a última palavra para a outra oportunidade e muito obrigado por estes 10 minutos. Então a palavra à Estrela Serrano. Então, bom dia ou boa tarde a todos. Também agradeço muito rapidamente à organização. É um prazer estar aqui e, sobretudo, a falar de uma atividade que já desempenhei há alguns anos. Queria dizer o seguinte, o Adelino já, como é costume, quando ele intervém, esgota muito, é como os eucaliptos, seca um pouco, agora está um pouco na mão. Bom, mas eu vou lançar algumas provocações, também ao Adelino, porque ele foi muito mais tempo jornalista que quase todos nós, aqueles que foram, e aqui também ao Joaquim. E queria dizer o seguinte, só para situar, os provedores de televisão e de rádio têm uma origem diferente, origem no sentido, digamos, da sua emanação do ponto de vista da nomeação, o processo de nomeação dos provedores da imprensa. Os provedores da imprensa são convidados diretamente pelos diretores dos jornais e, portanto,
não têm qualquer tipo de ligação, a palavra ligação não é correta, mas como o Adelino falou nisso, não dependem de... A administração, eu, durante o tempo em que fui provedora do Diário de Notícias, nem sequer conheço, nem me lembro, nunca vi nenhum administrador, nem sequer me lembro de quem era a administração. Também nunca tinha trabalhado no Diário de Notícias, tinha feito algumas colaborações, e isso foi até uma inovação, porque tradicionalmente, nos Estados Unidos sobretudo, os provedores nascem dos jornais, antigos diretores, jornalistas que foram profissionais e que estiveram nos jornais. E isso é criticado, por exemplo, muitas vezes, porque isso, o Joaquim poderá falar-nos disso, isto que ele é um destes exemplos, pelos laços que criaram junto dos seus colegas, alguma cumplicidade, enfim, no bom ou no mau sentido, ou algumas, enfim, digamos, recusas, ou pelo menos conflitos, etc. E depois havia uma outra corrente, que era os provedores que vinham de outros meios das universidades, que tendo uma experiência profissional também no jornalismo ou nos média, de alguma maneira, tinham, sobretudo, uma outra experiência, mais ligada para a reflexão, ou até noutras áreas da comunicação. Aliás, o meu caso, eu vim diretamente era a responsável do gabinete de comunicação de um Presidente da República, 10 anos, e os jornalistas detestam os assessores, não é? É uma relação de amor-ódio. Quando o Mário Betancourt Rezendes, meu querido amigo nosso todo, não é? Que desapareceu cedo demais, me convida para eu ser provedor, eu disse-lhe, Mário, tu não estás bom da cabeça. Então, os jornalistas detestam os provedores, eu tive uns anos em Belém, os assessores, e ele disse-me, olha, eu auscultei a redação, e isto agora até nem me fica bem dizer, mas eles todos dizem que tu nunca tentaste enganá-los, ninguém te apanhou em mentiras, ninguém te apanhou... Fiquei muito inchada, como devem imaginar, e na redação aceitei o desafio. Foram uns anos muito interessantes, com alguns problemas, porque há sempre problemas entre os provedores e os jornalistas, ou no caso da rádio e da televisão, e enfim, entre as redações. Agora, para dizer, portanto, eu fui diretamente convidada pelo diretor, e não conheci nunca a administração. Na rádio e na televisão, e daí isto discute-se até do ponto de vista jurídico, que é o provedor da rádio e da televisão é autorregulação ou é corregulação, porque é obrigatório por lei haver um provedor na rádio e na televisão, e nos jornais não é só se as redações quiserem. E, portanto, embora não havendo nenhuma ligação, e não há, sobretudo até pelo perfil das pessoas que desempenharam, mas na rádio e na televisão quem propõe é a administração. E eu nem sei até se os diretores são ouvidos, creio que não. Quem é ouvido é o Conselho de Opinião, de quem, aliás, a Maria Emília e eu própria vamos ter que dar parecer já para nomear o sucessor do Zé Carlos Vasconcelos, o próximo provedor. Peço desculpa. Quando estou com pressa, saem assim. Bom, peço desculpa ao Zé Carlos. Mas isto só para dizer, e agora como o Adelino já disse quase tudo sobre as funções, que aliás são muito idênticas dos provedores, embora eles tenham a programação, e nos jornais nós só temos o jornalismo, nos jornais há jornalismo, há publicidade e há opinião, como sabem. Eu, por acaso, entrei nesses campos todos. Entrei na publicidade, entrei na opinião, porque apanhei, nos anos em que fui provedora, apanhei o processo Casa Pia. Imaginem, o provedor do Diário de Notícias, com títulos absolutamente impensáveis, e eu tive que lidar com isso, com grandes problemas, com um subdiretor que era muito complicado a fazer títulos, portanto o jornal deu uma volta de um jornal de referência para um jornal sensacionalista, e depois foi um período muito complicado, e eu como provedora, eu tinha que estar ali a responder, e eu própria a tomar iniciativas para explicar o que é que estava a acontecer ao jornal. Mas, e agora aqui só como enquadramento, neste painel o que eu gostava de dizer o seguinte, eu sinto que um provedor, eu vejo o provedor como alguém que tem que construir, ajudar a desenvolver nos cidadãos, leitores, ouvintes, telespectadores, uma consciência crítica, mas fundada na compreensão, neste caso, do que são os média, de como aquilo que eles veem nos ecrãs, que ouvem nas rádios, que leem nos jornais, os cidadãos têm que perceber que aquilo não é a última palavra. Aquilo que se diz na televisão, nos jornais e na rádio, não é a verdade, ponto final. Pelo contrário, é uma parte da verdade. E isto é uma questão fundamental, porque nós ouvimos, todos nós temos essas experiências, como se difamam pessoas,
que depois são absolvidas e nunca mais a mancha se tira. Por outro lado, como se escondem, como não se tratam outras questões que deveriam ser tratadas e não aparecem, não se sabe porquê. E isto conduz-nos a outra coisa que o provedor também deve fazer. Desconstruir aquilo que é os conteúdos dos média, sejam jornalismo, sejam programas, sejam o que for. E, para desconstruir, ele próprio, o provedor, tem de perceber quais são os processos de produção. Aquilo que nós estudamos nas universidades. Como é que uma notícia nasce? Como é que se faz um programa? O que é que os jornalistas precisam de saber e como é que eles constroem as notícias e aquela coisa famosa que ninguém sabe, o que são os critérios jornalísticos. Que é a desculpa do jornalista para sempre ele ter sempre razão. Isto não tem nenhum sentido. Eu tive imensas queixas de pessoas que achavam que tinham iniciativas interessantes, associações e que não tinham cobertura jornalística, os partidos políticos que uns tinham mais que outros, e a resposta eram sempre os critérios jornalísticos. E isto é qualquer coisa de opaco que os jornalistas se recusam a definir e a explicar. E nós agora temos aí também na sociedade portuguesa coisas muito interessantes que mereciam até quase um congresso, que era nós, os provedores e não só os provedores, os professores, etc., ajudarem os cidadãos, até os jovens nos liceus, nas universidades, a desconstruir, por exemplo, o discurso político. Não só uma literacia para os média, mas também para o discurso dos políticos, mediado ou não mediado pelos média, pelas televisões, e nós temos isso todos os dias. E, portanto, para mim a questão fundamental era desconstruir, explicar, e explicar não é desculpar, e muitas vezes o provedor tem a tentação de, sendo ele um profissional do meio, conhecendo muito bem o meio, tendo estado anos e anos a incorrer muitas vezes nos mesmos erros, que ele agora, na posição de provedor, é levado a, digamos, a analisar, a vigiar, a pronunciar-se sobre eles, ter a capacidade, de facto, de desconstruir, de explicar e sem desculpar. É evidente que os cidadãos não têm sempre razão quando se queixam, mas os jornalistas não têm quase nunca razão. E eu tenho imensa dificuldade em dizer isto. Mas, de facto, quem se dedica a esse exercício diário e sistemático da análise dos títulos, da análise do encobrimento de questões fundamentais para a compreensão, de onde é que vem esta notícia? Porque é que as notícias políticas nunca têm fontes? Ou raramente têm fontes? Como é que se citam? Citam-se pensamentos com aspas de pessoas que falam aos média sem darem, há dias, ou há 3 ou 4 dias, um alto quadro da União Europeia tratava os portugueses, através da correspondente do Público, anonimamente, dizendo que os portugueses, quando falam, valem 1% do PIB. Quando falam alemão, vale 20%. E, portanto, isto é posto no jornal, até uma jornalista, aliás, altamente competente e uma belíssima jornalista, que cita um alto quadro da União Europeia que fala assim de um país e o diretor, o editor, não lhe queremos a fonte. Ora bem, por isso os cidadãos têm que perceber que nós, os provedores, temos que os ajudar a perceber, e os professores, etc., que o jornalismo tem muita opacidade. Infelizmente, isto não é muito agradável de dizer, mas é um desafio que eu vos deixo. Por outro lado, o provedor, de facto, enfim, dentro desta teoria que eu estou aqui a formular e que defendi no que tenho descrito, mais que emitir juízes de valor, porque há pouco ouvi o Adelino dizer uma coisa, e isso dava-nos uma boa discussão entre os dois, com mais pessoas, que era o provedor anterior, ou o seguinte, disse que a administração não fala a verdade. Eu não sei se fala ou se não, mas uma das coisas que eu penso que é a função do provedor é esta questão da verdade, que a mim me preocupa. A questão da verdade. Nós lidamos com muitas verdades. A verdade do jornalismo é a verdade do momento em que o jornalismo escreve. E o que é verdade? O rigor do jornalismo. E o provedor tem que saber passar esta mensagem ao cidadão. O rigor do jornalismo é uma exigência, aliás, legal, da lei, do Estatuto do Jornalista, da lei de imprensa, do próprio Código Deontológico. O rigor é construído, é possível estudar
estudar o rigor e analisar o rigor com indicadores, como nós fazemos nos nossos projetos de investigação, etc. As fontes estão citadas, o contraditório é respeitado, os factos estão separados da opinião, tudo isto são indicadores para o rigor. E o jornalista, no momento em que está a construir a sua peça, ele é rigoroso se puder utilizar e socorrer-se destes, pelo menos, 3 indicadores. Aliás, a Gay Tuckman, não sou eu que os criei, foi a Gay Tuckman, conhecida de todos os que estudam os média. E, portanto, esta questão do rigor, a questão da verdade, nós temos a verdade do tribunal, que é a verdade provada pelo juiz. Não se esqueçam que uma juíza célebre, não vou dizer o nome, perante um acusado pelas FPs 25 de Abril, quase toda a gente é muito nova, não se lembra, disse: eu sei que você é culpado, mas não tenho provas. E, portanto, não o vou culpar, não o vou condenar. Absolveu. Porque não tinha provas. Era preciso provar a verdade do tribunal. A verdade do jornalismo é a verdade do momento. E depois há a verdade da política, em que muitas vezes o que é verdade hoje já não é amanhã, um pouco ligado à do jornalismo. E, portanto, se o provedor, quando o provedor não é ele também o detentor da verdade. E quando nós opinamos nas nossas colunas de jornais, nos programas de televisão, eu nunca disse é assim ou deve ser. Com os dados do momento, a minha visão da verdade é uma verdade que digamos, é um objetivo, atingi-la. Hoje os jornalistas já muitos fazem isso. E isto são questões absolutamente fundamentais. Portanto, em suma, o Adelino falou, e eu repito, a questão da transparência tem a ver com tudo o que eu disse, a questão do futuro. Hoje em dia, ser provedor não é o mesmo que era quando eu fui provedora, no início do século XXI. De facto, não é. Nós hoje, e até tem muito pouco sentido o provedor nas colunas do jornal não analisar a edição online. E, portanto, há uma outra discussão a fazer sobre o que é ser provedor hoje. Peço desculpa, já me excedi. Muito obrigada. Muito obrigada. Este é um papel... Passa a palavra ao Joaquim Fidalgo, por favor. Muito obrigado. Bom dia. Também quero dizer que estou com muito gosto aqui nesta mesa, com estes colegas, e com muito gosto nesta sala e nesta iniciativa. Por acaso, eu sou o provedor do século XX ainda. Tu disseste que foste no princípio do século XXI, eu já fui provedor no século XX, eu comecei em 1999, caraças. Portanto, isso até me assustou agora quando falaste, já vem do século passado. Ora bem, eu vou ser breve. Eu gostava de chamar a atenção apenas para um aspecto específico e que tem muito a ver, não foi combinado, mas tem muito a ver com estas questões da opacidade e da desconstrução, embora focadas um bocadinho na questão, uma ótica mais jornalística, ou dos jornalistas, e que eu não quero que seja muito psicológica, mas que tem a ver basicamente com o papel que o provedor... desculpa. O papel que o provedor também pode ter a palavra parece excessiva, na dessacralização e na democratização do papel e do papel dos jornalistas e do autoconceito que eles têm. Eu sempre me causa um bocadinho de impressão o modo como as pessoas normais, muitas delas mitificam o papel do jornalista. Eu ficava espantado quando era jornalista, e foi muitos anos, que chegavam amigos meus ao pé de mim e perguntavam-me coisas sobre o futuro do mundo ou do país, no pressuposto que eu sabia. Sei lá, então, o Presidente sempre vai dissolver a Assembleia, olha, e o Ministro não sei quantos, achas que é assim? Um pouco a ideia de que o jornalista está por dentro e sabe tudo, não é? Porque, de facto, participa dos segredos do Estado. E, ainda mais, me impressionava que muitas vezes os jornalistas tomavam isso a sério e alimentavam muitas vezes isso. Ou seja, há gente que já estudou isso, o chamado jornalismo de fortaleza ou jornalismo de trincheira, o jornalista fechado na sua torre de marfim, sabendo coisas que ninguém mais sabe. E coitado dele, o que ele tem que fazer. E, portanto, uma das coisas que sempre me aborreceu um bocadinho foi a facilidade com que nós, jornalistas, respondíamos muitas vezes às críticas das pessoas. Porque eram críticas pouco informadas.
E nós bastava dizer, se tu soubesses o que se passa lá dentro, se tu soubesses o que é ser jornalista, se tu soubesses... Isso era uma coisa muito... E, portanto, com muita facilidade, nós desqualificávamos as críticas e as pessoas, de facto, não sabiam. Ora bem, isto para chegar a este aspecto específico, um dos papéis, para mim, mais nobres do provedor e que, na minha perspectiva, mais podem contribuir para uma literacia mediática, é precisamente o mostrar e explicar e revelar, desde logo revelar e traduzir o que é que se passa lá atrás. Como é que se passam as coisas. Precisamente para depois já não ser tão fácil eu arranjar desculpas. Porque o ponto é esse. Porque muitas vezes, de facto, isto é uma deriva corporativa que não é exclusiva dos jornalistas. Nós sabemos, as profissões, sobretudo as profissões estabelecidas que têm um saber esotérico, sempre fizeram muita questão de saber, vocês são os leigos. Nós, os que sabemos, é uma grande responsabilidade, é uma grande coisa, estudamos muito, pensamos muito, e, portanto, todas as profissões têm a necessidade de criar a sua torre de marfim e, com elas, de alguma maneira, ter uma certa superioridade sobre... nós somos os que sabemos e vocês são os leigos. Ora, o que me parece é que, no caso do jornalismo, que é uma profissão muito particular e que é uma atividade muito particular, com uma componente cívica muito forte, esta trincheira tem que desaparecer e tem que baixar as guardas. E o jornalista não pode ficar, ou não pode querer ficar, protegido por essa torre de marfim. Ora, quando há instâncias que, por um lado, mostram os bastidores, mostram o que é que se passa, como é que esta notícia que foi construída e porquê é que foi construída assim, quais são as forças que no interior de uma redação, as forças de poder até, que muitas vezes se digladiam, isso acaba por dar ao leitor instrumentos de compreensão, de conhecimento, e eu não concebo que haja literacia mediática sem conhecimento do funcionamento dos médios, dá ao leitor instrumentos para ele poder criticar. E isso parece-me, portanto, uma das atividades mais nobres e que eu julgo que o provedor, pelo simples facto de existir e pelo simples facto de ir à procura de perceber o que é que se passou, desde logo dá esses elementos, dá conhecimento e não é só conhecimento, não explica o que é que se passou, procura, de alguma maneira, traduzir o que é que se passou, procura contextualizar e dá, portanto, instrumentos às pessoas para elas poderem ser mais qualificadas na sua crítica. E o segundo aspecto, que é complementar deste, é o provedor, neste esforço, vai pedir contas aos jornalistas. E os jornalistas têm que prestar contas. Que é uma coisa a que nós nunca estivemos assim muito habituados, embora digamos que sim, mas nós, a autorregulação e tal, isto resolve-se. Ora, de facto, é uma coisa que todos dizem que sim, mas que depois têm alguma dificuldade em fazer no dia-a-dia. E, mais uma vez, isso contribui de uma maneira decisiva para, lá está, para desvelar, para mostrar o que é que se passa lá atrás e o que é que se passa na cabeça das pessoas também, dos profissionais. Ora, este duplo esforço, por um lado, de mostrar como funciona, como é que funciona o jornalismo, e, por outro lado, de obrigar quem toma as decisões a explicar porque é que as tomou e porque é que tomou essas, e, portanto, qualquer decisão o jornalista deve ser capaz de explicar, mesmo que não seja a certa, mas explicar foi por isto e por aquilo e por aquele outro, e com base nestes valores, é da confluência destes dois pontos que eu julgo que nós temos algum caminho no sentido da tal literacia que é, para mim, desde logo, conhecimento do que se passa lá dentro para poder qualificar uma voz crítica relativamente àquilo que se passa e não ser facilmente chutado para canto como diz, se tu soubesses. Porque a partir do momento em que eu sei, isso já não me chega. E fico por aqui. Muitíssimo obrigada. Aí nem foi preciso uma regulação exterior. José Carlos, passava-te já a palavra. Porque tenho 9% de bateria no meu iPad, onde eu tomei as minhas notas, e só agora é que ele está a arrancar. Mas, de qualquer maneira, eu sou capaz de dizer qualquer coisa antes de as notas arrancarem. A primeira coisa que queria dizer era que agradeço muito também o convite e tenho-me imenso prazer em estar aqui. E
queria dizer, pelo facto dos meus colegas terem já falado, sobretudo o Adelino, mas todos os outros, deu uma condição também aqui de repetente. A Maria Emília disse no princípio que eu era repetente. E eu fiquei a pensar, porque eu nunca fui repetente, não sei se o repetente aqui tem um sentido negativo ou positivo. Mas eu percebo que sou repetente na medida em que fui provedor do Diário de Notícias. 1960. Até estou a dizer os códigos. Mas também não vão. Ainda por cima ele diz-me bateria fraca. Bom, mas portanto, qual era a primeira coisa que eu queria dizer? Era que em relação o tom da minha intervenção vai ser como eu estou a acabar o mandato, obviamente que é também uma intervenção, não digo de balanço, mas quer dizer, vai ser ter alguns elementos desse balanço. Por exemplo, a Estrela disse que na altura em que foi provedora do Diário de Notícias, eu segui-lhe, aliás, fui eu o que fui o sucessor dela como provedor do Diário de Notícias, mas eu, como provedor do Telespectador, também apanhei a Casa Pia, apesar da Casa Pia já ter sido há uma série de anos. Mas aconteceu que houve uma reportagem feita pela Rita Marrafa de Carvalho sobre as cobaias e que era exatamente sobre as crianças da Casa Pia terem sido utilizadas numa experiência de amálgamas dentárias. E, portanto, houve muitos protestos, sobretudo de telespectadores que eram dentistas, não é? Que consideraram que a reportagem era alarmista. E eu fiz um Voz do Cidadão sobre esse tema. Para terem um pouco a ideia, também houve um outro tema, em novembro, foi sobre as touradas. Eu, num dia, recebi cerca de 1000 e-mails, 2 dias. Foi sobre o Dia do Animal. Foi um dia em que a RTP transmitiu uma tourada no Dia do Animal. As pessoas acharam que aquilo era uma provocação completa e eu vi a minha caixa do correio inundada. Quer dizer, num dia ou 2 dias, eu tive mais e-mails do que todos os 3 anos de provedor do provedor do Diário de Notícias. Em relação a esta pergunta, a Maria Emília já várias vezes me tinha dito que o provedor é um programa que o provedor faz educação para os média. Eu, por exemplo, no meu relatório do ano passado, que aliás acho que é um instrumento bastante interessante, porque uma pessoa diz coisas no relatório que não pode às vezes dizer nos programas, não é? Por um motivo ou de outro, e eu digo no relatório, tenho lá um capítulo, uma coisinha sobre educação para os média, e digo, há quem considere que o programa do provedor é um programa de educação para os média, por natureza. Apesar disso, gostaria de fazer alguns Voz do Cidadão sobre alguns processos de fabrico de televisão, quer nos programas, quer na informação. Tentarei, no resto do meu mandato, dar mais destaque a estes aspectos, se para isso tiver colaboração dos diretores. Portanto, ficava aqui a razão porque eu até aí não tinha conseguido fazer, por exemplo, um programa sobre o percurso de uma notícia, não é? Porque a Direção de Informação tinha considerado que eu ia invadir o terreno da Direção de Informação era algo complicado. Mas, com o novo Diretor de Informação, estava-se a trilhar um novo, pelo menos em termos de intenções, ele achou sempre que... Também para terem também uma informação que eu acho interessante é esta. Eu fui 2 vezes a uma reunião de coordenadores editoriais. A primeira vez foi quando eu cheguei à RTP. E então eu cheguei a uma reunião, estava a fazer uma visita guiada à RTP e caí na reunião de editores. E estava a Cecília do Carmo e, portanto, eu estive lá 5 minutos, eles estiveram a falar o que estavam a fazer e havia uma notícia a sair dos Estados Unidos, estava-se a discutir quem aqui ia, quem era o jornalista que estava nos Estados Unidos, como é que se fazia, que meios é que iam ser... Pronto, e daí a 5 minutos eu fui-me embora. E a Cecília do Carmo disse assim,
Sr. Provedor, quando quiser, já sabe, estamos à disposição. Eu tomei aquilo à letra e tentei logo a seguir ir a uma reunião, até hoje, não é? Nunca consegui ir mais a nenhuma reunião. Embora também estivesse visto com o Paulo Freire, que o Paulo Freire achava que não havia inconveniente nenhum, antes pelo contrário, achava que seria uma coisa, portanto, isto também depende dos diretores, não é? Mas, de facto, neste período que estive, não pude fazer essas coisas. Em relação a um aspecto do provedor, eu acho que uma coisa, eu fiz uma tarefa como não fiz nenhuma outra. Ou seja, eu não trocava aquilo que fiz por qualquer outra coisa. Porque acho que foi uma ocasião em que eu fui melhor do que eu sou sozinho. Quer dizer, tenho a sensação de que fiz um trabalho melhor do que eu teria podido fazer sozinho. Porquê? Porque eu, para fazer a atividade que fiz, tive a colaboração dos telespectadores, que estavam constantemente a matar-me e-mails e a denunciar, a fazer, a pôr objeções quanto a informações, quanto a programas, quanto ao comportamento dos apresentadores, etc. Depois tinha 2 jornalistas a trabalhar na equipa, 2 jornalistas externas à RTP, que iam comigo fazer todos os programas. Tinha os técnicos que faziam, por exemplo, eu quando cheguei, julguei que eu podia escolher, como tinha sido professor de teoria e história da imagem e tal, eu vou ter um grande papel a escolher os locais para filmar. Portanto, a primeira vez andei aqui num hotel para ver se deveria ser lá ou não, e de repente eles sugerem-me aqui o pavilhão do conhecimento, ou já não sei se fui eu, mas quer dizer, eles chegaram cá, eu tinha andado à procura de um lugar que tivesse uma arroba, um et da internet, e eles acharam que lá o sítio que eu escolhi era muito mau e que o sítio bom era aqui o sítio do café. E, de facto, aquilo ficou lindíssimo. De maneira que eu comecei a compreender que eles tinham mais experiência a ver os enquadramentos necessários e, portanto, eu passei a me desligar completamente disso. Tive sempre a colaboração dos diretores. Sempre que os chamei para isso, nunca houve problema. Os diretores sempre apareceram para aparecer no boneco. Os jornalistas também, porque por vezes não era um diretor que interessava ouvir, era um jornalista, e, portanto, eles também me deram sempre a colaboração. Portanto, em certo sentido, a minha atividade foi uma atividade de inteligência coletiva, não é? Foi algo que foi, mesmo quando eu decidia determinadas coisas, eu já tinha às vezes na minha equipa quem me lembrasse: você não é provedor da RTP, o senhor é provedor do telespectador da RTP. E porque isso também é uma coisa importante, eu acho que vale a pena contá-la. Porque eu, quando cheguei à RTP, eu pensei várias vezes o que é que eu havia de fazer, quantos programas disto e daquilo e tal, ali um tempo. E, por exemplo, mandei alguns e-mails à Teresa Paixão, que está aqui na sala, e ela dizia-me: olha, todos os temas são bons, desde que sejam sugeridos pelos telespectadores. E eu, aquilo fazia-me um bocado de confiança, quer dizer, ficava um bocado, porque é que eu não havia de pensar em temas que fossem interessantes, mas ela insistia sempre: mas é bom se eles disserem, se não for, não... Bom, e da primeira vez que eu fiz um programa, eu apareço no programa a dizer: o meu nome é José Carlos Abrantes e sou provedor da RTP. Mas eu, por causa destes contactos e de outros, comecei a descobrir que não era provedor da RTP, que era provedor de telespectador da RTP. E isso foi uma desgraça, não? Aliás, aconteceu um episódio no Porto, na Faculdade de Letras de Jornalismo, que eu fui lá para fazer uma intervenção com os alunos, e eu perguntei ao aluno, disse: olá, você que está aí, sabe quem é que vem aqui hoje? Quem sou eu? Ele disse: o senhor é o provedor da RTP. Mas tenho certeza? Sim, toda a gente disse que o senhor é o provedor da RTP. Mas olha que se enganam. E ele ficou completamente... Não, é que o senhor é o provedor do telespectador da RTP. Ora bom, isso parece uma coisa pouco importante, mas foi um organizador para mim. Foi uma maneira de eu me organizar e, de facto, de perceber
que tinha que dar sentido aos e-mails, sobretudo aos e-mails dos telespectadores, e, a partir deles, construir programas que são de desconstrução ou de construção, não sei, porque quando um problema surgia, eu, em geral, verificava quem eram as pessoas que eu conhecia ou que outros me sugeriam competentes para analisar o problema e, portanto, ao fim e ao cabo, havia uma complexificação do problema que era levantado pelo telespectador e que tinha, de facto, saída no programa. No início eu também andei com uma ideia de mudar o nome do programa. Aí a Teresa também foi decisiva, porque me disse, não mude, porque isto já está. E eu então queria mudar, de maneira que, e andava com a ideia de que o programa pudesse ser mais interessante para os jovens. De maneira que eu pensei que a maneira mais fácil seria, bom, não vou mudar o programa, mas vou mudar uma coisa, que é, o programa é a voz do cidadão e passa a voz do cidadão. Ou seja, passou do primeiro na escala dos programas da RTP Play para o último, ou para os quase últimos, para a voz do cidadão. Mas eu fiz isso com uma ideia, que era uma ideia de o programa eventualmente ter repercussão na juventude e, portanto, pensar que as pessoas iriam conhecer o programa mais por VDC do que por voz do cidadão. E claro que a voz do cidadão tinha uma conotação horrível, porque era a AVC se fizéssemos Exato, está a chegar ao fim do tempo. Bom, então, portanto, só para finalizar, o meu mandato caracterizou-se por essa atenção constante aos e-mails, uma atenção porque se uma pessoa recebe muitos e-mails, obviamente que tem que ver quais são aqueles que têm sentido para lhes dar seguimento e para terem a visibilidade de crítica pública de que os meus colegas já falaram. Fiz também outra coisa, que foi uma coisa... fiz 70 programas, portanto, nestes 2 anos, o que foi talvez também uma das épocas mais produtivas da minha vida. Fiz o Facebook contra tudo e contra todos, porque eu, quando cheguei, já tinha decidido que ia fazer um Facebook. O Facebook foi o mais tumultuoso que possam imaginar, mas também o mais gratificante que se possa imaginar em muitas coisas, mas não vou alongar nisso. E pronto, para a primeira intervenção acho que chega. Muito obrigada. Acho que cumprimos dolorosamente o nosso horário. Temos agora 10 minutos para questões e depois mais um bocadinho para as respostas. Portanto, tem a palavra o público. Pedro Brinca, não é? Do provedor online de Setúbal, se bem... Muito bom dia, sou o diretor do Setúbal na Rede, que o Adelino Gomes falou como sendo um caso pioneiro também na imprensa digital e na imprensa regional com provedoria de leitor. Mas queria só fazer uma pergunta muito rápida para todos, porque a ideia que eu tenho e que tenho ouvido ao longo dos anos em que há experiências de provedoria de leitor, e o próprio Setúbal na Rede é reflexo disso, acho que, à exceção da televisão, há uma falta de participação muito grande dos leitores, pelo menos muito aquém daquilo que seria expectável para um serviço com a importância que aqui todos enalteceram. E quando há participação, muitas vezes são participações por questões menores ou por questões individuais, porque alguém foi assunto da notícia e não gostou da forma como foi tratado e não uma questão de facto de reflexão sobre processos, procedimentos, abordagens, etc. Por isso a minha pergunta muito rápida era se este serviço, como o José Carlos Abrantes agora também deixava tão claro, de
provedoria do espectador ou provedoria do leitor. Portanto, estamos a ajudar os consumidores de mídia a perceber as coisas. Não estamos também, por vezes, a fazer o papel do escoteiro que queria tanto ajudar a velhinha que até levava para o outro lado da rua sem ela querer. Isto é, as pessoas, sente-se que as pessoas querem de facto essa ajuda ou falta ainda qualquer coisa por parte das pessoas para serem elas a conduzir o processo e não nós a levarmos a velhinha para o outro lado da rua à força. Muito obrigado. O microfone. É o Manuel Pinto. É o Manuel Pinto. É uma pessoa. Muito obrigado. Gostava de agradecer as intervenções dos ex-provedores e do provedor. E a minha pergunta ia na sequência da do Pedro Brinca. Eu fui também provedor do JN e uma das experiências que mais me custou entender, ou melhor, aceitar, foi o facto de as pessoas protestarem tão pouco. Comerem tão bem a papa que diariamente lhes é debitada. Eu, uma vez, até fiz uma crónica quase provocatória dizendo: têm um jornal tão bom que estão todos caladinhos, contentes com aquilo que têm. É ótimo. Provavelmente o papel do provedor nem será necessário. E isto, de facto, eu creio que é uma questão que nos devolve a palavra para nós, membros da audiência, membros de cidadãos, não é? Pessoas que leem, que acompanham, que querem estar por dentro das coisas na nossa sociedade. Gostava de ouvir-vos sobre essa experiência também e como é que eventualmente tentaram resolver aquele problema que eu não consegui e que se calhar está também muito do nosso lado. Há mais... Não. Obrigada. É para José Carlos Abrantes. Há pouco disse que havia coisas que se podia dizer no relatório, mas não no programa. Eu gostava de lhe perguntar porquê, se são ambas públicas. É só. Pergunta-se. Sempre, exatamente. Então, passamos às... Eu não vejo ninguém, passamos às respostas. O sentido contrário. Pode ser pelo sentido contrário. Zé Carlos, queres começar tu? Bom, eu, em relação a isto do relatório, é por uma razão de meio, não é? Ou seja, não se mete num programa de televisão o que se mete num programa escrito, não é? Ou num texto escrito, não é? Sei lá, eu, por exemplo, no texto escrito tenho um parecer que fiz sobre um filme que passou no domingo e que é um parecer público, que já estava na internet, mas que pus no relatório e que nem sequer referi nos programas, não fiz nenhum programa sobre isso, não é? Portanto, os programas também não têm que ser sobre todos os assuntos, não é? Porque há outros meios do provedor ou tomar posição, não é? Por exemplo, esta do parecer, ou por exemplo a indagação. Eu, por exemplo, fiz uma única indagação em 2 anos, para a qual não tive qualquer resposta. E, portanto, para o provedor, que é um órgão que deve exigir transparência, ou existe por causa da transparência do modo como as coisas são feitas, quer dizer, não ter respostas o próprio provedor, é sinal que alguma coisa funciona mal. É esse lado, são coisas que pontualmente não funcionaram bem. E o caso em que eu não tive resposta foi quando retiraram o programa das 9 horas da noite e passaram-no para as 7 da noite. E eu fiz uma indagação
aos diretores e ao diretor-geral a perguntar quais tenham sido os critérios para fazer essa mudança. Não recebi a resposta, não é? E pronto. E não posso obrigar as pessoas a darem respostas, mas posso lastimar que as coisas tenham sido assim. Embora eu tenho a dizer que, de facto, tenho uma visão muito positiva da minha passagem pelo cargo de provedor. Em relação ao excesso de ou não haver participação, quer dizer, eu não tenho bem essa noção como provedor do telespectador. Ou seja, eu fiz programas, por exemplo, com um e-mail. O segundo programa que eu fiz foi com um e-mail. E foi um e-mail vindo de Braga, de uma senhora que disse assim: hoje é dia de eleições e só há homens a comentar na televisão. E eu acho que isso é uma coisa que não se compreende. E eu fiz um programa a partir daquilo que achei que era um tema bastante interessante, a participação das mulheres, e tinha feito um primeiro programa sobre a web, com a história daquele indivíduo que andava de skate. Também não tinha muitos e-mails, mas eu interessava-me começar com um assunto que me dissesse alguma coisa, e, portanto, aproveitei os telespectadores falarem lá do Hélio, acho que era o Hélio, porque tinha sido uma reportagem do Facebook que tinha passado na RTP. Agora, funcionei assim às vezes, outras vezes. Por exemplo, um penúltimo programa que fiz tinha 130 mil assinaturas dirigidas ao provedor do telespectador por causa da... Portanto, entre 1 e 130 mil, ou 135 mil, foi uma variação. E a noção que tenho é que quase todos os grandes assuntos, não posso dizer, porque eu também não via toda a televisão, via sobretudo a televisão de que os telespectadores falavam. Mas as grandes questões, quase sempre havia, podia ser 1 ou 2 e-mails, mas havia pessoas a anotarem esses problemas. Portanto, eu tenho uma visão, já não no Diário de Notícias, que às vezes não tinha e-mails para fazer crónica. Obrigada, Joaquim Fidalgo. Muito rapidamente, eu fiquei muito desapontado quando fui provedor com a escassez de queixas, de críticas, de pedidos que me chegavam, embora eu tenha uma desculpa. Eu sou do tempo, estranhamente, em que ainda não havia e-mail. Era carta mesmo, em papel, escrita. Eu fui provedor entre 99 e 2001 e já não me lembro muito bem, mas só na parte final do meu segundo ano é que começou a haver uma gente que mandava umas coisas por aquilo que era e-mail, e nós até nos perguntávamos como é que havia de se fazer para ter a certeza que a pessoa era a pessoa e que não sei qual. Essas coisas que são hoje banais, não é? Portanto, eu gostava de pensar naquela altura, quando saí, que aquilo era, porque agora com o e-mail é que vai ser, porque isto afinal é muito mais fácil. Mas, pelos vistos, segundo me foram dizendo os meus sucessores, o e-mail também não ajudou muito. É verdade que todos nós nos sentimos um pouco desapontados com a pouca quantidade. Eu, apesar de tudo, tenderia a não confundir isso com o escoteiro, com não querer propriamente ser ajudado. Há fatores de inércia, há fatores naturalmente assim, quer dizer, é nos provedores como é em todas as outras coisas que nós sabemos que o grau de participação é pouco. E até por isso eu era capaz de pensar, e ao contrário do que fiz quando estive lá, que a função do provedor enquanto provedor do leitor é complementada com a função também do crítico de média, que por iniciativa própria traz coisas à colação e que, em alguns casos, pode às vezes ser até mais interessante do que quando se sabe... ou seja, um crítico qualificado da perspectiva dos leitores a escrever no jornal sobre isso, acho que continua a fazer todo o sentido e pode de alguma maneira colmatar o ser apenas a caixa de reclamações, digamos assim. Mas concordo que de facto é sempre um bocadinho frustrante. Não... Obrigado.
Eu concordo com o que o Joaquim disse e também tive essa experiência, isto é, eu tinha alguns habitués que me escreviam, de tipo de desafio, e eu própria também lhes respondia, e às vezes até discutíamos por e-mail, já que já tinha e-mail, alguns assuntos que não eram colocados, enfim, ou mais particulares ou não. Mas, de um modo geral, eu estou como o Zé Carlos, gostei imenso de desempenhar as funções de provedora. Foi uma coisa que me deu imenso prazer, porque eu gosto muito de escrever e porque aquilo era um desafio sistemático, estar atenta a tudo o que vinha, não só naquele jornal, mas nos outros também, para poder ter, enfim, quadros comparativos, etc. E tinha alguns leitores que, aliás, ainda hoje, quando eu às vezes no Facebook, me vêm perguntar coisas diretamente, é muito interessante isso. E eu própria dava saltos autenticamente de questões concretas, para depois, se não tinha nada de muito interessante, 2 semanas ou outra, eu estava a discutir um assunto que era concreto há 2 semanas, mas que eu depois transformava também neste tipo enfim, de preocupação que já vos disse na primeira intervenção. Mas, de facto, é verdade, não há muita participação e o provedor tem que ter capacidade para ter, ele próprio, fazer alguns desafios até aos próprios jornalistas da redação, para eles próprios E eu tive uma experiência muito interessante, tive alguns problemas com o segundo diretor, o Mário era impecável, respondia sempre e mesmo defendia a redação, às vezes não defendia, porque há aquela questão do contraditório que o provedor tem que fazer. E então o Mário Rezendes respondia-me sempre, defendendo a sua redação, etc. Às vezes concordava, a provedora estava a ser muito exigente, mas às vezes havia coisas que os jornalistas, eles próprios me escreviam, dizendo que a responsabilidade não era deles, que tinha sido o diretor que lhes tinha mudado e que lhes tinha deformado o título e que lhes tinha, enfim. E então, e houve uma jornalista, e isto marcou-me, nunca mais esqueci, que um dia me escreveu um mail direto, particular, e que me disse: senhora provedora, nós precisamos de um provedor para nós, jornalistas, para nos defender dos editores e dos diretores. E eu achei aquilo muito interessante. E é uma jornalista que não era uma pessoa qualquer. Não vou dizer o nome, evidentemente. Mas, portanto, para responder à questão, o Manel Pinto tem razão, aliás, ele devia estar aqui na mesa, não é? Mas também para não monopolizar, porque ele acho que fomos contemporâneos, creio eu, durante algum tempo, não me recordo, talvez não, na data. No Jornal de Notícias ele fez um trabalho também, exatamente, enfim, persistente, e o Jornal de Notícias é um mau exemplo neste sentido, de nunca mais ter tido o provedor. E é uma pena, e é de facto lamentável. E, portanto, todas as questões que puseram são reais, todos nós tivemos. Na televisão é diferente, porque o Paquete de Oliveira, que foi o primeiro provedor, teve uma intuição muito especial, como é, aliás, característica dele, que é mostrar os telespectadores. As pessoas aparecem, não são só os técnicos, e isso na televisão é a coisa que melhor funciona. As pessoas gostam de se ver. E não é só o povo, são todos nós, não é? Eu, por acaso, não gosto de me ver, porque acho que já estou um bocado estragadinha para a televisão, mas aquilo é uma coisa sedutora para qualquer, e então ninguém resiste. É claro que programas que mostram o povo que escreve têm uma audiência, independentemente da qualidade, mas foi um segredo. Ele arranjou um formato, o Zé Carlos mais ou menos manteve, embora com alterações, como é normal, mas isso dá muito resultado. E agora só queria dizer uma coisa que não é uma graça, mas tem a ver com o que foi dito há pouco. Há 2 ou 3 assuntos onde não faltam reações. Um deles é as questões do futebol, as questões das touradas, e agora esta experiência, porque eu tenho três tipos de provedoria ao longo da minha vida, que já é longa, que não é bem provedoria, mas por um lado, no Diário de Notícias, por outro, no Clube de Jornalistas que nós fazíamos na ETP2, que aquilo era, pelo menos os que eu fazia, era muito este género de coisas, não? Discussão das questões do jornalismo. Depois a RTP acabou com aquilo, enfim, um diretor também, e depois na ERC, na entidade reguladora, onde é claro que era diferente, mas eu levei para lá, porque também fui do primeiro Conselho Regulador, agora já há um segundo, e então aquilo era só de júri, era assunto de juristas, mas nós, estão aqui algumas pessoas, criámos um corpo de investigadores da área dos média, alguns com experiência jornalística, para, de facto, as queixas que chegavam terem essa componente, não apenas jurídica, mas também de análise de média. E então, que era interessantíssimo, foi outra coisa que eu adorei fazer, porque era mesmo a minha área. E então, onde havia muitas queixas, havia era quase aquilo, era ataque maciço, era as touradas, lobbies autênticos, que eram a contra e a favor, eram as questões
questões do futebol, do desporto, isso então era o Benfica, o Sporting, o Porto, etc., e as questões do sexo. As questões de tentados. E então aí, só para terminar, que a Maria Emília da Canada desliga-me o microfone, só havia uma senhora que escrevia devia haver programas às tantas da manhã, e então aquilo era a toda a hora a fazer cartas e cartas e cartas por causa dos programas eróticos e sexuais. E às tantas nós, a princípio, bom, mas vamos responder, isto é todas as semanas, e quase todas as semanas, e então às tantas respondemos vários, não sei se foi até mais que uma vez, à senhora diretamente, dizendo, não, isto não tem propriamente, é evidente que é proibida a pornografia, em sinal aberto, na altura ainda havia, depois um programa que acabou, que ainda hoje me acusa, é paz a responsável de ter acabado com um programa de sexo fora da 1 da manhã, que se via em sinal aberto, enfim, mas então a senhora, como nós dizíamos, que aquilo, enfim, não tinha propriamente ali problema, não violava nada, então ela zangou-se um dia, mandou-nos uma carta e dizia assim, senhores do Conselho Regulador da ERC, cambada de depravados. Ponto final. Aquilo ali não havia literacia possível, porque ela achava um beijo já era uma coisa, de modo peço desculpa. E com essa terminamos a estrela. Sim, eu queria dizer duas coisas em relação a estas duas perguntas, que de resto são muito semelhantes, porque uma é a velhinha que não quer passar para o outro lado e a outra é os poucos que não é não quererem passar, mas não lhes apetece sequer pôr essa questão. Eu diria o seguinte, para além daquilo que foi dito. Eu acho, por exemplo, no caso da rádio, o que é que me acontecia? Eu tinha uma inveja enorme do Paquete de Oliveira. Eu tinha 50, ele no princípio, quando eu fui para lá, ele tinha 50 mil mensagens por ano, e o meu antecessor tinha saído com 1000 e poucas mensagens, e eu saí de lá ainda com menos, com 1000 e poucas, mas mais poucas, e portanto eu tinha uma enorme inveja, mas havia um lado de preocupação. Isso preocupava-me, porque eu sentia que a rádio pública não estava a tocar suficientemente as pessoas eram indiferentes, e portanto acho que devia isso ser analisado, e chamei a atenção dos responsáveis da programação e da informação, ora que se calhar vocês não estão suficientemente a tocar as pessoas. Mas também conheço esses dados todos que nos mostram que as pessoas também não são assim tão participativas, e por isso, nesse sentido, eu entendia também a minha função como um curador, de curadoria, quer dizer, de dizer à velhinha que não quer passar, que talvez, se ela passasse, encontrasse ali um bom restaurante, uma boa paisagem, qualquer coisa que ela não conhecia e que, no entanto, está lá. E por isso mesmo, quando me despedi no último relatório que fiz questão de dizer às pessoas qual era o melhor programa, qual era o melhor momento que eu tinha ouvido naqueles 2 anos. Eu, que também sou ouvinte. E fiz questão de lhes dizer que o melhor momento de rádio que eu tinha ouvido tinha sido na rádio que é menos ouvida, na Antena 2, e tinha sido uma conversa de 2 horas, que é uma coisa antirradiofónica, de 2 pessoas, do professor José Gil e do professor, como é que ele se chama, de Nancy, do professor Eduardo Lourenço, uma conversa de 2 horas, sem praticamente mediação nenhuma, o som na sua pureza, mas a palavra na sua grandiosidade, e a inteligência, e o conhecimento, e o saber. E, portanto, foi esse, digamos, se quiserem, a herança que eu deixei lá. Dizer assim, olha, velhinha que não queres passar, olha, jovem que não queres ouvir, experimenta ouvir 2 horas seguidas de 2 pessoas inteligentes que têm tanta coisa para te dizer. E isso pode ser através da rádio. Desculpa, eu gostava apenas de usar o direito ao contraditório para fazer 2 observações àquilo que a Estrela me disse. Em primeiro lugar, em relação à questão da verdade dos factos. Não era isso que estava em causa. De resto, o Mário Figueiredo nem sequer é jornalista. Era provedor, mas não é jornalista, vem da área da programação. Ali é o seguinte, uma coisa é a verdade dos factos, evidentemente, mas a verdade jornalística. Mas, na verdade, o que havia ali era o seguinte, era uma percepção, que a percepção
da verdade dos factos que teve o provedor em relação a uma questão que era uma questão controversa que os ouvintes estavam a levantar sobre o fim da onda curta. E ele descobriu, e disse isso na Assembleia da República, numa comissão especializada, e depois acabou por dizer nos programas, e ele viu como questões factuais que não correspondiam àquilo que o Presidente do Conselho de Administração tinha dito. Portanto, era um pouco nesse sentido. Já agora, Estrela, eu também, eu encontrei-me uma vez, eu fui, quando assinei o contrato, conheci o Presidente do Conselho de Administração, que supostamente me teria convidado, não me convidou, indicou o meu nome, e ele ofereceu-me um almoço, e depois no fim perguntou-me, então nós agora vamos passar a encontrar-nos, você quer estabelecer a frequência? Eu disse, eu sim, gostava que o senhor me convidasse apenas, se por acaso achar que vale a pena, no último dia quando eu sair. E, portanto, disse-lhe que não queria que ele me convidasse nunca mais para almoçar. E foi assim que eu vivi aqueles 2 anos com o Presidente do Conselho de Administração. E devo dizer que tenho um enorme orgulho que, num livro que foi editado de um antigo provedor do New York Times, do Okrent, o Daniel Okrent, ele dizia que se sentia muito orgulhoso como é que era possível um jornal no mundo dar-lhe tanta liberdade e independência, que era o New York Times. E eu, quando li aquilo, disse, é possível. Em Portugal, há uma Assembleia da República que aprovou um estatuto, que escreveu e aprovou um estatuto que concede ao provedor do telespectador e ao provedor do ouvinte uma liberdade e uma independência absoluta, de tal maneira que, na verdade, o seu nome é sugerido a um conselho de opinião. Há pouco tu contaste aqui, tu vais amanhã dizer se queres ou não queres, se vocês estão de acordo ou não com a pessoa que o Presidente do Conselho de Administração indicou. Mas mesmo depois, imaginem que vocês estão de acordo, a partir desse momento, nem o Presidente do Conselho de Administração é dono e é patrão do provedor, nem vocês são patrões do provedor. De resto, até acho que o estatuto é tão liberal, é tão extraordinário que eu acho que até exagera nesta medida. Eu, lendo bem o estatuto do provedor, do ouvinte da rádio e da televisão, concluí que se um provedor começar a dizer completos disparates, no ar, no programa, disser coisas, ele é inimputável e inamovível. Quer dizer que é uma coisa extraordinária que eu acho que até é exagerado. Portanto, eu sinto-me muito orgulhoso de ter desempenhado um papel num país onde, por lei, a consideração que há pelos ouvintes e pelos espectadores, faz com que aquele que os representa seja independente de todas as entidades. E com isto disse aquilo que tinha. Eu só vou fazer uma pequena precisão, que é a seguinte. O Facebook que eu tive, quer dizer, qualquer provedor que queira ter muito correio, basta abrir o Facebook, porque eu no Facebook, por exemplo, em relação a esta coisa das touradas, um post teve 400 e tal comentários, também de 2 ou 3 dias. Portanto, é isso que é uma coisa muito interessante. Está feito o ponto. Olha, não, ainda não acabou, desculpem lá. Mais uma oportunidade. Mas gostava de dizer algumas palavras. Em primeiro lugar, de agradecimento aos membros do painel. Obrigada. Agradecimento aos membros do painel pela sua autorregulação, é um bocadinho hetero também, mas em relação ao tempo, mas sobretudo em relação ao tema. Confesso que estava convencida que ia haver alguns atos de rebeldia e, afinal, conformaram-se com muita qualidade e com muita gentileza ao tema que lhes foi proposto. Do ponto de vista do público, portanto, porque eu não sou jornalista, e da educação, eu gostava de sublinhar, para terminar, a enorme importância que me parece ter esta função do provedor para a educação para os média. No fundo, é a única presença permanente, ou mais ou menos permanente, da educação para os média nos órgãos de comunicação e em toda a parte. Na escola não existe, como sabem, e, portanto, parece-me... claro que há programas, há o programa do Pacheco Pereira, de vez em quando e tal, mas, quer dizer, a função do provedor... o papel do provedor nos órgãos de comunicação social, de uma maneira geral, tem sido um esforço permanente de educação para os média, não formal, claro está, e de adultos, o que me parece, mais uma vez, extremamente importante, visto que a educação de adultos está, de novo, muito abandonada em Portugal, como sabem.
E achei muito interessante os vários pontos aqui mencionados, sem pretender de maneira nenhuma resumir nem retirar lições, mas gostaria de sublinhar a ideia de que isso é feito através da desconstrução da opacidade dos média e do jornalismo, designadamente a Estrela Serrano falou muito nisso, na questão dos critérios jornalísticos, como é necessário explicitar e tentar tornar visíveis esses critérios através, e de que há indicadores para isso, há critérios para isso. O Adelino também falou no tornar transparente a função de comunicar. O Joaquim também sublinhou muito a questão de mostrar como funciona e obrigar não só a mostrar como funciona, mas também ao jornalista a prestar contas e, nessa medida, também a revelar os seus critérios. Isso foi um dos pontos, mas também a questão de dar instrumentos às pessoas para serem mais qualificadas nas suas intervenções, o que se relaciona um bocadinho com esta questão que estava agora a levantar-se da participação do público, não é? A Estrela falou nos tais critérios e indicadores, o Adelino falou que o provedor do ouvinte, pela primeira vez os ouvintes ganharam uma palavra autónoma, e acho que isso é quase que uma imagem de cidadania, não ser o ouvinte que participa a responder permanentemente aos apelos, no sentido de qual é a música que quer, qual é não sei o quê, mas sim ser dele próprio a assumir essa palavra, o facto de ter que ter eco, e isso o Zé Carlos sublinhou muito essa questão do eco, e quando falou da atenção constante aos e-mails, por exemplo. De um ponto de vista pedagógico, acho isto tudo extremamente interessante. É um exercício muito difícil de partir daquilo que as pessoas são capazes de emitir no momento, do seu nível de literacia, não é? E ser capaz de levá-las mais além. E ser capaz também de as seduzir e de as convencer a experimentar o saber. Algumas questões ficaram, que fazer agora com as novas tecnologias, com estas audiências em princípio mais empoderadas, nessa palavra horrível, mas que tem sentido. Porque é que não se continua, porque é que as rádios e as televisões privadas não retomaram esta função e este órgão, esta figura? E, finalmente, esta reflexão que se estava aqui a iniciar, que também achei muito interessante, sobre como é que o provedor escolhe as perguntas, como é que o provedor avalia, como é que ele constrói a partir daí, que no fundo parece-me retomar um bocadinho aquela questão de quem é que avalia o avaliador, não é? E parece-me que isso me podia dar um mote para uma continuação, visto que novas funções e como é que o provedor pode agarrar nelas. Poderia ser o tema para o próximo congresso. Muito obrigada. Por nós, mas nós à partida, sim, no fim não avaliamos, pois não? Não avaliamos. Não, só à partida. É uma...